Hoje são 20. O mês está acabando, graças a Deus. Seguinte, a química é a ciência que estuda os processos que acontecem de maneira reacional, ou seja, a gente trabalha para estudar as reações químicas, como elas acontecem, como que elas são inibidas, como que elas são aceleradas, por que que acontece, para que elas acontecem, tranquilo? Então a ideia da química é estudar, tentar compreender ao máximo os fenômenos que acontecem no campo do microscópio, tá? No caso molecular. Então, a gente tem alguns tipos de reações e eu queria compartilhar algumas pequenas peculiaridades sobre essas 4 reações, certo? O primeiro tipo de reação é a reação de síntese. Também chamada de reação de adição, certo? O que é uma reação de síntese? É quando duas ou mais substâncias se juntam para formar um único produto. Genericamente, é como se eu tivesse A mais B para formar AB, certo? Tranquilo isso? Então, dois reagentes diferentes se juntam para formar um único produto que é diferente dos dois reagentes. Tranquilo? Sendo que eu também posso ter uma síntese desse jeito aqui, ó. AB reagindo com C para formar ABC. Tranquilo? Nos dois casos, eu tenho dois participantes antes da seta e só um participante após a seta. Tranquilo isso? Ixi, tô sim. Se eu não tô sim, bebê. Tranquilo isso daí? Nada de demais, né? Só que a UES, ela adora uma seguinte situação. A gente aprende síntese, que é a mesma coisa que reação de adição, tá? Podem ver esses dois nomes. Só que a UES gosta de um termo, dois termos, na verdade, que nem sempre vocês encontram nos livros, que é a chamada síntese completa e síntese parcial. Tem essa pequena distinção entre o processo de síntese. Esse primeiro caso seria o que a gente chama de síntese completa. Esse segundo caso seria o que a gente chama de síntese parcial. Qual a diferença de uma síntese completa e de uma síntese parcial? Na síntese completa, você só vai usar substâncias simples nos reagentes A e B. Podia ser um A2, A3, um A4, assim. Desde que seja sempre substâncias simples. Vou já dar exemplos, tá? Já na situação de síntese parcial, normalmente você usa pelo menos uma substância composta. No caso aqui foi quem? O AB. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, carbono mais O2 para formar CO2. Substância simples só tem um elemento. Substância simples só tem um elemento. Duas substâncias diferentes formando um produto que é diferente das substâncias que estão com o reagente. Síntese completa ou síntese total, beleza? Ou completa, mesma coisa. Segundo caso, deixa eu ver se eu pego um caso aqui bom. Aqui, ó. CO mais 1,5 de O2 para dar CO2. Substância composta por dois elementos químicos, reagindo com outra substância, que é simples. Não se preocupe com a proporção, tá? Eu estou me preocupando com os participantes, e não com as quantidades dos participantes. Substância composta, mistura com substância simples, formando um único produto, que também é composto. Então, essa síntese é classificada como síntese parcial. Difícil isso até aqui?
Não, pronto. O mais difícil da aula é isso aqui hoje, certo? É, porque o próximo tipo de reação é o inverso, que é a decomposição, certo? Posso avançar? Posso, né? A segunda situação, que é a reação de decomposição ou análise, tá? Na reação de decomposição de análise, a gente tem o inverso da reação de síntese. Quando na síntese eu tenho vários reagentes para formar só um produto, na reação de análise eu tenho um único reagente formando vários produtos. É como se eu tivesse isso daqui, ó. AB formando A mais B. Tranquilo? Ou, se eu tivesse a reação do tipo ABC formando AB mais C. Na mesma coisa, só que o inverso, né? Eu fui assim, agora eu estou voltando do produto para o reagente. Tranquilo? Do mesmo jeito que a gente tem a síntese completa, a síntese total e a síntese parcial, a gente também tem a decomposição total, completa, como a decomposição parcial. Mesmo conceito. Se na reação de síntese, perdão, de decomposição, você só tiver produtos simples, você tem uma decomposição completa ou total. Tranquilo? E se você tiver pelo menos um dos produtos da reação de decomposição e ele for uma substância composta, eu tenho uma decomposição parcial, nem na síntese. Decomposição parcial. Diz, meu príncipe. Se eu tiver só produto simples, é completa, independente de quantos eu vou ter. Nós temos pelo menos nesse produto, uma substância composta, é parcial. Tranquilo? Por quê? De novo, tem vestibulares que cobram esse detalhe do parcial e do total. E aí, quando você está estudando só síntese e decomposição, você está vendo o conceito e está vendo as várias reações. Mas tem livro que não traz esse detalhe da síntese completa e da síntese parcial. Decomposição completa e decomposição parcial. Então, eu gosto de falar para vocês não ficarem pedes assim de surpresa na hora da prova. Inclusive, o S está chegando no domingo, né? O S gosta desses termozinhos aqui, ó. Completo, total ou parcial. Cuidado, tá bom? Quer exemplos? Tá bom, né? Vou dar um exemplo diferente desse, que eu podia dar um exemplo aqui, só que ao contrário, né? Vou tentar ser um pouco mais criativo. Fiz de azul, né? A decomposição total, um exemplo bom seria esse daqui, ó. Não, bicho. Seria esse daqui, ó. C6H12O6 gerando 6 carbono mais 3O2 mais 6H2. Substância simples, substância simples, substância simples. Todo mundo é simples no produto. Então tá massa. Beleza? Um exemplo de parcial. C6H12O6. Agora se decompondo em carbono. Vou botar assim, ó. CO2. CO2 não. Carbono mais água. Carbono mais H2O. Substância simples, substância composta, formada por dois elementos. Síntese, decomposição parcial, decomposição total ou completa. Tranquilo? Cuidado para esses detalhes. Não se importem agora com o número que está vindo na frente, com o coeficiente. Isso é mais para frente. Se preocupem com o que está sendo formado e não o quanto está sendo formado. Beleza? Difícil isso?
Graças a Jesus, né? Beleza? Beleza, né? Bora para frente. Aí a gente chega nas duas reações que normalmente são as que mais estão caindo em questões que não necessariamente envolvem esse conceito, certo? Normalmente você vai ver os outros dois tipos de reação nas questões que vêm de química como um todo, e não que está associado só com esse conteúdo aqui, que é a reação de desenvolvimento, muito presente onde? Em situações de oxirredução, pilhas e cinética química. E a reação de dupla troca, ou de permuta, você vai ver basicamente na química como um todo, certo? Mas não dói não. Na verdade dói, mas é só um pouquinho. Deslocamento barra simples troca. Qual é a situação aqui? Na reação de simples troca, você tem um reagente que é uma substância simples reagindo com outro reagente que é uma substância composta, formando dois produtos. Um produto que é composto e outro produto que é simples. Por que é uma simples troca? Porque eu troquei o B pelo A. Eu não. O elemento C trocou o B pelo A. Bom dia. Sabe quando seu relacionamento não está bem? Não, vocês só as perfeitas, né? Falou ela. Quando seu relacionamento não está bem, você é um casalzinho, né? Seu relacionamento não está bem, o que acontece? Olha a foto de Antônio, todo galego, ó, todo europeu. Tá bonito, viu, Antônio? Você é bonito, né? Pela foto tá. O ângulo tá lhe favorecendo. A luz também. A edição do Photoshop. Brincadeira, Antônio. O que acontece? Quando o seu relacionamento não está bem, na primeira situação que passa, um cidadão que é mais reativo que o seu parceiro ou parceira, a mudança acontece. Certo? Como assim reativo, Adriano? Esse boy tem que ser mais reativo do que, nesse caso, o B. Por que nesse caso? Porque você pode ter tanto a troca de dois elementos, que eles vão virar cátions, ou a troca dos ânions. Se vocês estão sendo traumatizados direito desde a semana passada, quem é que vem na frente? Ela já fica em estado fetal para as orelhas. O cátion vem na frente. E quem vai atrás? Cátion na frente. É um sucesso. Então, você pode ter a troca tanto do cátion quanto a troca do ânion. E para isso, vai ter que ter o elemento que está sozinho, vai ter que ser mais reativo. Ou seja, vai ter que ser mais propenso a estar em par do que os que já estão em par. Beleza? Adriano, mas como é que eu vou saber isso? Existe um negócio chamado de fila de reatividade. Mais um negócio para eu aprender barra decorar. Não necessariamente. O que acontece? Em questões com esse assunto, normalmente vem associado com pilhas ou com eletroquímica. E lá sempre é dado potencial. E quanto maior o potencial, mais reativo ele é. Certo? Isso. Nesse caso, eu vou dar alguns hackzinhos para vocês não precisarem ficar se matando de decorar mais isso daqui. Tá certo? Quando você tem a situação para troca de cátions, certo? Cátions normalmente são quem? Metais ou não metais? Metais. Show de bola. Vou precisar fazer um funk também para traumatizar vocês com isso? Não, né? Mas se vocês bobear, eu faço. Normalmente os cátions são espécies metálicas. Exceção é quem? O hidrogênio, que vez por outra fica positivo e entra como se fosse um cátion. Mas o que a gente tem?
Normalmente, elementos da família 1A são mais reativos que elementos da família 2A, que são mais reativos que os chamados metais comuns. Esses metais comuns, esse termo é um termo meio mais ou menos, tá ligado? Porque nem todo metal é muito comum, não. Mas metais comuns, o pessoal fala que são os metais do grupo de transição, certo? Ferro, cobre e esses outros elementos, zinco, níquel e por aí vai, beleza? Esses metais comuns são mais reativos que quem? Que o hidrogênio, no caso CH+, certo? Deixa eu botar o hidrogênio para não ficar bagunça, né? O hidrogênio. Quem é mais reativo que quem? Se eu tenho os metais comuns, quem é que não quer reagir de maneira nenhuma? Quem é que não quer se misturar com a ralé? Os nobres, né? No caso, os metais nobres. Oxi! Aí fica aquela reflexão. Eles são nobres porque eles não reagem porque são nobres? Não sei. Mas acho que são nobres porque não reagem. Porque olha o que acontece. Metais nobres, se eu não me engano, são 5. Ouro, platina, prata, mercúrio. Mercúrio? Não sei. Mas são 4, 5. Tem no material de vocês. É porque realmente eu não decoro isso porque eu não preciso decorar. É meio óbvio na hora da questão. Metais preciosos. Ouro, prata, platina, não sei se o paládio também, e o cobre, se eu não me engano. Por aí. São esses 5, mais ou menos. Você vai olhar, né, Nicola? Eu sei que você vai olhar. Por isso que eu gosto de você. São esses 5. Eles não querem reagir de maneira nenhuma. Imagina, se você pega uma barra de ouro e ela enferruja, o tipo já aconteceu. Porque o termo ferrugem é um termo vulgar para oxidor, beleza? Então, se eu pego uma barra de ouro e ela oxida, essa barra de ouro ela reagiu ou ela não reagiu? Ela reagiu. Se ela reagiu, ela perdeu o quê? Valor. Você não quer ter uma peça de ouro que está enferrujando na sua orelha, ou quer? Normalmente você compra ouro por quê? Porque ouro você pode tomar banho com ele, você pode passar perfume por cima dele, o seu suor que contém enxofre não deixa ele manchado, diferente de quem? Da prata que fica manchada com o enxofre do seu suor. Que sal é esse daqui, ó? Aurives, sulfeto de prata. Sulfeto de prata é formado quando o seu suor, principalmente o dos meninos, certo? Porque nós temos o que há mais que as meninas normalmente? Sujeira mesmo, certo? E por ter mais sujeira, o nosso suor tem mais o quê? Materiais sulfurados, enxofre. Esse enxofre, ou você, não é à toa que você deixa eu bater foto com você. O enxofre, ele faz o que com a prata? Ele pega a sua pratinha metálica, do seu cordão, da sua bijuteria às vezes, e vai se juntar com a pratazinha. A prata, quando ela está no seu cordão, ela está assim, ó, linda, leve, solta, prata zero, metal. Na hora que ela vira sulfeto de prata, a prata vira isso daqui, ó, prata mais. Ela sofreu um processo de oxidação. Logo, quando ela vira sulfeto de prata, isso daqui é uma substância negra, substância preta. Então você vê na sua prata ela escurecendo, é isso daqui, sulfeto de prata. Adriano, mas aí essa prata aqui nunca mais volta a ser a prata metálica? Volta. Tem uma soluçãozinha azul que você faz um banho no seu material de prata e ela perde essa películazinha escura aqui. Ou então, se você pegar um detergente e esfregar o seu cordão de prata, vai tirar isso daqui da prata, do seu cordão, no caso, né? Ele, se você pensar, ele vai ficar cada vez mais fino, porque está tirando prata do seu cordão, certo? Ou da sua pulseira ou de qualquer coisa. Depois me dá, pego já. Olha o que acontece. Deixa eu falar um negócio. Peraí, peraí. É, agora foi quando. Por que passa a pasta de dente? Porque é uma reação química. Em parte sim, em parte não. Passa basicamente pasta de dente porque é abrasivo. Esse material abrasivo que risca, entre aspas, faz um polimento, de maneira certa. O nosso dente também consegue fazer um polimento em joias. O pessoal do surf aqui da praia, do nobody, todo mundo é careta, vocês são paia. Normalmente, quando você tem um cordão de prata e não tem um banho de, se eu não me engano, de ródio,
Quando você vai para a praia e ele está escuro, você pega um pouquinho da areia molhada, bota o cordão e esfrega assim com a mão. A areia, como é abrasiva, vai tirar essa películazinha aqui de sulfeto de prata de cima da sua joia. E aí ela fica brilhando de novo. Então, cada vez que você faz isso, você vai retirando camadas e camadas de prata da sua joia. Tranquilo? Ou seja, a prata, ela é reativa. Ela é mais reativa que quem? Por exemplo, o ouro, ó, o O, letra O. O ouro. O ouro, você pode morrer de ser podre, de suar, você pode fazer o que você quiser. O ouro não escurece, a não ser que seja ouro de boa qualidade. Aí você tem o ouro 14 quilates, o ouro de baixa qualidade, aí ele pode vir a escurecer. Mas se você tiver um ouro de 18 quilates para cima, o máximo que vai acontecer é ele amassar, porque o ouro é um metal muito maleável. Quando você vai fazer a joia, você faz ele, o ouro junto com outros metais, para dar dureza no negócio. E aí, no máximo, vai amassar, mas ouro não escurece. Tranquilo? Por quê? Porque o ouro não gosta de reagir. Ele não gosta de virar outra coisa com ele. Ele quer ficar ouro para sempre e acabou. Beleza? Então vamos nesse daqui, ó. Aqui, ó. Vamos imaginar a seguinte reação. Essa reação acontece. A grande. Olha que coisa. Ó, para vocês verem como é diferente, ó. Vai lá, brilhe. Make the picture. Mãe, tô na aula, mãe. Para vocês verem como é interessante, ó. Tem dois meninos para várias meninas. E já mostra o reflexo do ensino no Brasil, né? E vai chegar mais um agora, ou você não vai chegar agora. Ela vai chegar porque ela ficou constrangida. Ela não vai chegar, ela foi embora. Deixa ela impedir, né? Resolve essa questão aqui para mim, Adriano. Mas não, você não vai para aula. Ó, essa reação ela acontece. O sódio desloca a prata, porque sim. O sódio, caso vocês não saibam, está bem aqui, família 1A. A prata está bem aqui, nos metais nobres. Então, o sódio, ele é mais reativo, ele é mais violento, ele quer estar associado com outro elemento, muito mais do que a prata. Aí acontece isso daqui, ó. Forma-se Na2S mais prata. A prata, ela vai o quê? Ser restabelecida como prata metálica brilhosa. Ah, uma coisa que eu ia falar e me esqueci, agora eu lembrei. De novo sobre isso daqui, ó. Sulfeto de prata é tão maluco, vocês têm espelho em casa, né? Vocês são bonitos assim, não é por nada, não. É porque vocês têm espelho e se produz, né? E pá. O espelho de vocês tem uns pontinhos pretos, nos cantos, assim, na parte de cima, de baixo. No banheiro tem espelho. Os pontos do espelho do banheiro são mais em maior quantidade do que os do quarto, ou da sala, ou da cozinha, de qualquer outro cômodo. Normalmente no banheiro é um ambiente com muita umidade. E aí você tem, junto com essa umidade, produtos que são o quê? Para limpeza corporal. Ai, como é bom. Sabadinho. Corporal, não chore, claro, eu sei que você toma banho. Corporal, alguns desses sabonetes, shampoos e qualquer outras coisas que você usa para se limpar, sais de banho, por exemplo, tem enxofre, são materiais sulfactantes, certo? E tensoativos. Quando você toma aquele banhozão, uau, né? Água quente, depois água fria, depois água quente de novo. Olha aí, meu garoto. Aí o que acontece? Esse ambiente, por estar fechado, não sei que você toma banho lá de fora da sua casa, né? Vai que você tem uma casa de, sei lá, 200 metros quadrados, aí tem um banho lá fora. Quando você toma esse banho, essa atmosfera, esse vapor com materiais sulfurantes ou sulfactantes, reage com a prata, a película de prata que está atrás do espelho do seu banheiro, e pelas bordas ela começa a o quê? A oxidar. Dificilmente no seu espelho tem uma mancha preta no meio do espelho. Normalmente é pelas beiradinhas, que a parte está mais exposta à região externa do banheiro, ou ao banheiro em si. Então, esses pontinhos pretos que você tem no banheiro, no espelho, não é sujeira, não é bactéria, não é um portal para outra dimensão. É só sulfeto de prata, certo? É só que está acontecendo uma reação química ali. Não vai ter nada de demais. Essa reação acontece, não acontece?
Essa reação aqui, ela acontece? Why not? Bilingue, viu? Pronto. A prata, ela não é mais reativa do que o sódio. Por quê? A prata está bem aqui, ó. Ela não reage com quase ninguém. Ou ela não desloca quase ninguém. Certo? Reage, ela reage, mas ela não desloca com quase ninguém. Então eu estou com um cátion super reativo junto ao enxofre. Então esse enxofre não vai soltar esse sódio para pegar essa prata aqui, não. Porra, o cara é bonito, alto, musculoso, estudou, tem 3 empregos, ganha 10 mil reais por mês. Ela não vai soltar para um cara que nem dente tem, maluco, tá ligado? Ela não tá com arma na cabeça. Ela tá de boa, tá sossegada, ela não vai reagir. Aqui não tem coisa errada. Nem reage. Mas eu boto assim, ó. Não reage. Tranquilo? Isso para quem? Os cátions, quando um desloca o outro. Só que a gente também tem para os ânions. Para os ânions, a fila é mais fácil de você lembrar, porque é muito parecido com a da eletronegatividade. Só que sem o nitrogênio. Eu não sei por quê. Flúor é mais reativo que o oxigênio, que é mais reativo que o cloro, que é mais reativo que o bromo, que é mais reativo que o iodo, que é mais reativo que o enxofre, que é mais reativo que o carbono, que é mais reativo que o fósforo, que é mais reativo que o hidrogênio. Tranquilo? Ainda sobre isso daqui, ó, que eu esqueci de falar. Soluções ácidas, tem quem como cátion? O H. Todo ácido de Arrhenius libera H+. Então é meu cátion. Todo e qualquer metal da família 1A, da família 2A, esses metais mais comuns reagem com soluções ácidas, ou seja, os metais se desgastam, são consumidos. Quando você pega prata, ouro, platina, paládio e coloca no ácido, não acontece nada. Por quê? Porque o hidrogênio do ácido não consegue oxidar esses metais que são ditos nobres. Tranquilo? Muita informação, mas eu estou tentando conectar todas ao máximo possível. Beleza? Então, se eu sei que o flúor é mais reativo que o oxigênio, que o cloro, eu sei quem vai deslocar quem numa reação que eu vou trocar dois ametais. Tranquilo? Querem exemplo? São chatão, velho. Tudo que é exemplo, meus irmãos. Brincando, viu? Não leve pro coração, não, que faz mal. Deixa eu ver aqui uma substância. Vou usar. Patati, patatá. Peraí. Deixa eu inventar um aqui, certo? F2, que é o flúor, certo? Gás flúor, reagindo com NaCl. Essa reação acontece gás flúor reagindo com NaCl. Sim, porque o flúor é mais reativo que o cloro. Então, o sódio, no caso o cloro, é deslocado pelo flúor. Vai virar isso daqui, ó. NaF mais Cl2. Gente, isso aqui é tão importante porque a gente não vê isso daqui de maneira abrupta caindo nas questões de prova assim. Mas a gente vê muito isso daqui em pilha. Porque em pilha, normalmente a gente forma situações de cátions e situações de ânion, principalmente nas eletrólises. E é muito importante vocês lembrarem disso daqui o máximo possível quando a gente chegar lá. É um futuro bem próximo, certo? A reação inversa, ela acontece, meus amores. Cl2 desloca o flúor no fluoreto de sódio? Não, porque o flúor é mais reativo que o cloro, então o flúor não solta esse sódiozinho nem na bala. Não reage. Tranquilo? Quase. É porque essa fila, ela é supostamente, na verdade, veladamente em cima dos potenciais de oxidação e de redução. Porque quando eu olho aqui para o cátion, certo? Vamos lá. Você vai fazer um trabalho comigo agora.
quando essa reação acontece, o que está acontecendo com o sódio? Uma oxidação ou uma redução? Sódio 0 está virando sódio mais 1. Sódio é da família 1A. Não se confundam com o índice. Mais 1. Então, para que a reação aconteça, o meu material precisa ser o quê? Ter um alto potencial de oxidação. Certo? Quando eu estou olhando aqui embaixo, o que está acontecendo com o NOx do flúor? O flúor tem NOx quanto? Na molécula F2? 0. Quando ele vira NaF, ele fica com que? NOx. Menos 1. Então, o que está acontecendo com o flúor? Uma redução. Então, o flúor precisa ser um material com potencial de redução maior que o do cloro para a reação acontecer. Então, quando eu penso nesse primeiro caso, eu estou pensando numa oxidação. E quando eu penso nesse caso, eu estou pensando em uma redução. Aí, por isso que eu estou falando já de pilha, porque quando a gente vê pilha, a gente não vê a fila, mas a gente vê os potenciais de redução e de oxidação, que é uma fila, só que de maneira quantitativa, e aqui é só qualitativa. Beleza? Então, os conteúdos eles estão sempre dando suporte um para o outro. E aí, quando você consegue perceber isso, é um pouquinho menos pior. Tá bom? Posso ir para frente? Quer perguntar? Pergunte, príncipe. Não sei. Até sei. Não, é porque normalmente o nitrogênio ele está na forma de nitratos e nitritos, NO3 e NO2. E aí, como eu não tenho íons compostos, SO4, CO3 aqui, a gente coloca a fila só para os que são monoatômicos. Mas quando a gente vê pilha de eletrólise, tem o potencial dos íons duplos, NO3-, SO4 2-, CO3 2-. Só que nesse nível aqui a gente não coloca isso. Por quê? Porque não nos importa a princípio. A princípio importa saber quem está reagindo e quem não está reagindo. E aí, se eu souber isso daqui, já dá para fazer um monte de coisa. E não tem questão, a princípio, com íons duplos. Então a gente não se preocupa muito. Até aqui, ó, nos cátions só tem um cátion, né? Mas aqui no a gente não usa muito com íon duplo. Sim, sim. Eletropositividade. É. Sim, é baseado mais ou menos nisso. Perfeito. Já mostrou muito agora, não foi? Garantiu. Eu sei, pai, eu tô brincando. Não leva pro coração, não. Diz, Antônio. Não? Ah, tá. Pensei que tu fosse falar. Posso ir pro último caso? De dupla troca. Aí na dupla. Diz? Não? Às vezes sim, às vezes não. É mais oxirredução aqui. Eu falando que toda reação de deslocamento é uma oxirredução, certo? Porque eu tenho sempre origem de NOx 0 mudando o NOx, seja como cátion ou seja como ânion. A dupla troca nem sempre é uma de oxirredução. Às vezes é, só que às vezes não é. É e não é, mas às vezes não é. Mas muito mais das vezes não é do que é. Aí, dupla troca ou permuta. Aquela situação que você se lasca pelo outro, né? E no final todo mundo acha bom. Vou contar a história aqui da minha vida uma vez, né? Inventaram. Inventaram não. Eu comecei a negócio de vou mexer no Photoshop e no Illustrator. Meu tempo vago, que era 24 horas no meu dia, fazer coisa de design. Você é o bichão. Aí tinha uma pessoa que não, vá lá, se garanta, me apoiava muito, né? Ainda me apoia, mas não vou citar nome não. Aí ela tinha uma amiga, a amiga dela namorava um cara que era nutricionista. E ela disse assim, poxa, seria bom se tu metesse um projetinho aí, né? Uma vida saudável, né? Aí eu sou saudável. Ela, não, mas mais saudável. Aí eu, tá pedindo, né? Bora lá. Aí, foi que aí ela fez o meu agenciamento. Ela me agenciou pro rapaz lá. Ela disse, ó, ele faz tua identidade visual, tua logo, e tu acompanha ele. Até aí, perfeito. Perfeito, um plano assim, irrefutável. Ficou errado quando a gente foi bater o preço dos dois serviços, né? Porque uma coisa é você construir a casa, outra coisa é você lavar a casa, né?
Mas, enfim, chego já no ponto. Aí, conversando lá, né? Parte do erro foi meu, de não ter batido assim, não. É tanto, tanto, tanto. Fiz a logo do infeliz, trabalho do caramba, que não era ele que decidia, era a namorada dele que decidia. Aí eu ficava tentando agradar ele, mas tinha que agradar ela. Aí depois que eu descobri, o negócio andou. E foi. Ele, não, bora marcar uma consulta. Eu fui na consulta, pá. No almoço é isso, na merenda é isso, café da manhã, pá. Segunda, domingo, aí eu. Massa. Aí, não, mas depois eu vou pedir um outro trabalho, vou pedir uns posts, eu pedir um negócio assim. Aí eu, beleza. Aí comecei a aprender uma coisa, nunca conte com o ovo no cu da galinha, certo? Quando tá dentro, não tá fora. Só conte quando o bicho estiver fora. O que é dentro não vale de nada. Aí ele, não, vamos. Quanto é que tu cobra? Aí eu meti aqui, ó, né, tunga. Era o justo, né? Cobrei o justo. Macho, é tanto, é de bicho muito caro, ó. Aí eu, mancho, faz dessa. Bora fazer assim, eu faço tantos posts pra ti e tu me acompanha aí durante, sei lá, 2, 3 meses. E aí a gente vai vendo, né? Troca uma cor pela outra. Aí, não, bicho, beleza. Aí eu fui. Eu sou muito do negócio de energia, né? A energia às vezes bate, às vezes não bate, eu já sei que é muita merda, né? E aí a energia não bateu, e aí eu, também a minha pessoa que me apresentou essa pessoa também não gostou muito, né? Aí eu fui deixando, né? Aí depois eu descobri, a gente fez uma pergunta, ele ficou uns 2 meses assim, enchendo um saco do outro, né? Aí depois eu descobri que ele tava pagando quanto no Minado Interior? É tu mesmo, que foi tu. Aí eu achando que é outra pessoa, eu achando que é outra pessoa, foi tu mesmo. Tipo, eram 5 posts por, sei lá, R$ 20, tá ligado? Era tipo R$ 2 por post, eu cobrei 60 por post. Aí ele, não, é muito caro. Aí eu, beleza. Eu tenho um pouco cliente, aí eu, beleza. Aí começou a meter no Instagram, ó, cliente todo dia. Aí eu, pouco cliente, né? Beleza. Aí é o que eu digo, é a importância que você dá ao trabalho do outro, né? Permuta nunca mais, permuta não paga conta de luz, não. Ó, na dupla troca ou na permuta, palavra proibida nessa sala a partir de agora, certo? É só dupla troca. Permuta ela da baixa d'égua para lá. Eu tenho duas substâncias que são substâncias compostas, formando dois produtos também compostos, certo? Só que diferentes, obviamente. Vocês perceberam que aqui eu tenho um cátion e aqui eu tenho outro cátion. Esses cátions trocam de posição, certo? Eu troco tanto cátion quanto ânion. Por isso que é uma dupla troca. Ninguém fica sozinho aqui, beleza? E aí, para que essa dupla troca aconteça, eu preciso ter 3 situações. No caso, não 3, né? Mas uma das 3. Primeira situação, um dos produtos, vou botar por extenso, senão vai ficar complicado de você entender. Lá foi o pessoal cancelar o acompanhamento com o nutricionista, tá ligado? Era o mesmo. Um dos produtos precisa precipitar, ou ser um precipitado, né? Vou botar precipitar. Ou um dos produtos precisa ser gás ou vapor, mas vou colocar gás porque você subentende que é nesse estado físico. Ou a situação mais difícil de você perceber, um dos produtos precisa ser pouco ionizável. Baguncei agora, não foi? Tava tão bonito lá com B, formar B, tudo tão lindo, agora eu caguei, foi tudo, não foi? Mas vamos devagarzinho, tá bom? Primeira coisa, normalmente quando você fala em precipitados, eu estou falando de sais insolúveis. Por isso que é importante vocês saberem a solubilidade dos sais, saber quais sais são solúveis e quais sais não são solúveis. Porque assim, se for isso,
Se for um sal pouco ionizável, ele é um sal insolúvel. Então, ele acaba batendo dois conceitos com uma porrada só. Normalmente, quando você fala materiais pouco ionizáveis, eu estou falando de ou bases ou ácidos. No caso, base fraca e ácido fraco. Eu já vou colocar aqui, ó. Base não. Ionizável barra dissociável, para não ficar feio. Ionizável são os ácidos fracos e dissociável são bases fracas. Mas a gente cai no conceito de base fraca, ela é solúvel ou insolúvel? Insolúvel. Então, base fraca, que é um produto de baixa dissociação, também é um precipitado. Então, acaba que nem os sais batendo dois conceitos de chibatada só. Quando eu falo que precisa ser um gás, normalmente o gás ou ele é um ácido ou um óxido. Formou CO2, formou O2, formou Cl2, formou, sei lá, NO2, SO2, qualquer coisa com O é um óxido. Normalmente um óxido é volátil. Cuidado porque óxidos moleculares formados por ametal e oxigênio normalmente são gases à temperatura ambiente. Já óxidos iônicos formados por um metal mais oxigênio são sólidos à temperatura ambiente. Cuidado, certo? Ácido, normalmente os hidrácidos, H2S e HCN, são voláteis, eles evaporam. Alguns outros ácidos também viram vapor na temperatura ambiente, então também são voláteis. Então, cuidado. Adriano, me dá um exemplo de uma reação que não acontece. Essa daqui, ó. Talvez eu confunda um pouco a cabeça de vocês agora. Mas eu estou aqui para também desconfundir logo após, certo? Me dá alguns exemplos de reações que não acontecem depois de reações que acontecem, certo? Vou tentar aqui, rapidinho. Que não acontecem. Aquele caso lá da Unifor, Nicola. HCl mais HNO3. Não reage. Por que não reage? Ai, por que não reage? Tão bonitinho. Dois ácidos fortes, mas a princípio não é isso. Conceitualmente, sempre que você tem dois cátions iguais, a reação não acontece. Hidrogênio e hidrogênio são os cátions dessa reação. Se os cátions são iguais, não tem reação acontecendo. É outra forma de você falar quando eu tenho eletrólitos fortes, a reação também não acontece. Certo? Se do mesmo jeito, quando eu tenho dois cátions iguais, ter dois ânions iguais também não tem reação. Por exemplo, AgNO3 mais NaNO3. Não reage. Por que não reage? NO3 é o ânion da primeira substância e NO3 é o ânion da segunda substância. Ânions iguais, reação também não ocorre. Certo? Aí vem aquele caso lá que tu falou da questão, né? Quando eu coloco um ácido dentro de outro ácido, o que acontece? Ele ainda assim libera os H+. Só que eu não tenho reação. Como assim? As coisas se misturam, mas não reagem. Quem ainda hoje, em pleno 2022, usa sabonete em barra para lavar o seu corpinho durante o banho? Eu uso de vez em quando também, não vou mentir. Sabonete em barra é o produto de uma reação de saponificação. Você colocou duas coisas, aquilo reagiu, endureceu e virou seu sabonetinho. Beleza? Quem usa sabonete líquido para lavar o seu body durante o seu shower? Eu também uso de vez em quando. Depende. É muito relativo. O que é o sabonete líquido? O sabonete líquido é uma mistura de várias substâncias que não estão reagindo. Elas só estão como? Homogeneizadas. Beleza?
Então, sabonete em barra é o produto de uma reação. Sabonete líquido é a mistura de várias substâncias que estão homogeneamente misturadas. Não está acontecendo uma reação ali para te dar um produto para você se lavar, certo? São várias coisinhas ali. É tanto que quando você tem esses produtos de limpeza que não faz espuma, normalmente você tem na forma líquida. Sabonete líquido que não faz espuma. Diferente de ter, por exemplo, um sabonete em barra que não faz espuma. Certo? Por quê? No sabonete líquido, o que faz a espuma é uma substância chamada etillauril de sódio. A pessoa que fez cadeira de produtos sanitários na UES. Etillauril de sódio. Quanto mais etillauril de sódio tiver no seu sabonete líquido, mais espuma vai fazer para limpar seu corpo. Certo? E mais poluente é aquele material que você está usando para se limpar. Porque esse espuma faz o quê? Eutrofização, demanda biológica de oxigênio cai, morte dos peixinhos. Então, quando você usa um sabonete com menos espuma, é para você não gerar espuma ao longo do banho. Essa espuma não vai eutrofizar os leitos aquáticos, caso o seu banho vá para lá. Beleza? Falei bastante, não foi? Um golinho de água, porque senão minha nutricionista me bate. Excuse me, sir. Tá bebendo água, viu? Contou os segundos? Ah, deu 10? Ela é assim mesmo, viu? Ela finge que ela é. Faz a mão, mas ela é doida, né, mano? Não beba água não, pra você ver. Diz. Não. Você só misturou duas substâncias. Realmente, a reação de saponificação envolve uma base muito forte, ou hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. E no sabonete, então, tem hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Beleza? Outra que não acontece. Vou bagunçar aqui um pouco o cerebelo de vocês, tá? Não, aqui a gente não precisa ver reação, não. Vamos lá. Primeira reação que você está vendo de ácido base. HCl, ácido forte, reage com hidróxido de sódio, que é uma base para formar quem? Minha vida foi uma mentira, né? E água. NaCl é um sal solúvel, então não forma precipitado. Beleza? O NaCl vira gás, a água vira gás, então não forma gás. NaCl é pouco dissociável, a água ela é pouco dissociável. O que acontece? Normalmente a gente vê essa reação acontecendo assim, certo? Essa reação ela acontece, mas ela não acontece. O que eu quero dizer? Calma, não fica doido ainda, certo? O HCl se quebra e fica só Cl menos, beleza? O NaOH se quebra e fica Na+. Esse Na+, esse Cl menos, eles não viram NaCl na água. Eles viram íons Na+, e Cl menos. Se você evaporar toda a água, aí vira NaCl, com a força eletrostática. Mas se você não tirar a água, ele não vai estar assim, ó, NaCl. Vai estar como? Na+, mais Cl menos. E normalmente, íons de eletrólitos fortes você não representa na reação. Como que seria essa reação? Formando água. Toda vida que você tem um ácido forte, uma base forte, a reação verdadeira é essa daqui, ó. Por quê? Esses íons que são de eletrólitos fortes, você não precisa representar numa reação química. Mas a gente representa por quê? É mais didático explicar vocês assim do que dar
do que dessa maneira. Certo? É formado um produto pouco dissociável? É, gente. A água tem um produto de solubilidade de 10 a menos 14. Então, essa reação ela acontece. Ela só não acontece dessa maneira aqui. NaCl, certo? Acontece assim, ó. Tranquilo? Confundir, mas desconfundir? Diz. Explico de novo. Eu coloquei a reação assim, ó. HCl mais NaOH. Ácido base, beleza? Formando NaCl mais água. Tranquilo? Só que o correto dessa reação não é mostrar ela assim. Por quê? Porque isso daqui é um chamado eletrólito forte. Eu formo íons muito solúveis. Então, tudo que é muito solúvel não precisa representar na reação química. Esse íon Na está aqui e esse íon Cl está aqui, não está? Então, eu não preciso representar isso. Como que seria a maneira correta de representar? H+, ou H-, formando água. Tranquilo? Só isso. Mas a gente explica dessa maneira para ficar mais fácil a compreensão do que está acontecendo. Mas quando você mistura as duas, não forma sal na solução. Ele fica dissociado, vira Na mais para um lado e Cl menos para o outro. Quando você retirar aquele se aglomeram para virar uma pedrinha de sal, ou um retino cristalino salino. Beleza? Tranquilo? Só isso. Que viagem, né? Maior do que a que deu lá para Depote, né? Só um pouquinho. Tranquilo para vocês? Bora fazer questões agora. Eu posso. Me surpreenda. A 10? Vou abrir. Não, você é gulosa, né? Mas eu faço. Eu estava esperando já essa sua fala aí. Vamos fazer assim, deixa eu fazer as que ficaram faltando da aula passada, e aí eu faço as que vocês querem hoje, tá certo? Só a 14? Ok. Reação 14, da página 424, né? Posso apagar isso aqui, senhores e senhoritas? Posso, né? Vou apagar do outro lado que fica mais prático, né? Seguir a ordem cronológica dos fatos. Hoje a professora de biologia vai pegar o quadro bem limpinho. Aula 10. Questão 14, da página 424. Vê se eu sei, né? Vocês já perceberam que essas questões da UPE são questões bem chatinhas? Mais de 2.000 pessoas foram evacuadas da cidade alemã de Bad Feldsbostel, boa cidade, por causa de uma nuvem tóxica produzida por um erro de manipulação química em uma fábrica, como se mostra na imagem abaixo. Normalmente a pessoa aqui ela foi demitida, né? Da última vez na Ucrânia, né? Morreu uma galera. Pois é, ele se, né? Nunca mais foi para o trabalho também. A nuvem foi produzida por um vazamento de um gás decorrente de um erro de procedimento ocorrido na fábrica. Adicionou-se ácido nítrico. Olha quem é, logo o rapazinho aqui que é violento. Ácido nítrico, cadê? Em um depósito contendo outro tipo de material. Eu gosto assim, charadinha. Uma coisa X aqui, certo? É só o X. Resultando na formação de uma nuvem marrom. Nuvem marrom, normalmente, posso estar muito enganado, certo? Mas nuvem marrom, normalmente é quem, papai do céu? Eu tenho equilíbrio dois. Espera aí, só um minutinho, viu? Só pensar aqui. Nossa. É porque eu tô lembrando do equilíbrio químico do
NO2, que é marrom e castanho. Agora eu só não sei qual que é o marrom e qual que é o castanho. Mas normalmente é um óxido de nitrogênio que é o marrom, certo? Eu não sei qual que é. Mas vamos lá. Segundo o porta-voz da empresa, a situação se complicou mais no dia seguinte por causa da elevação da temperatura do depósito onde tinha a mistura. Obviamente, a elevação da temperatura, vocês vão ver mais lá na frente no equilíbrio químico, que favorece o lado endotérmico, né? É só saber que é aí. Mas enfim. Nessa situação, a população precisou ser removida rapidamente. Por quê? Letra A. O erro procedimental provocou a formação de óxido de nitrogênio altamente tóxico. Óxido de nitrogênio, NO2, NO, N2O, NO3, N2O4, N2O5. Eu acho que foi formado esse daqui ou esse daqui, certo? Mas dos óxidos de nitrogênio já tem 6 aí para vocês. Não é legal o óxido de nitrogênio, certo? Já aviso logo. Talvez a resposta seja a letra A, mas vamos ver as outras. Tem uns que são tóxicos. Todos não, alguns. Como eu não sei quais desses que são, eu não vou dizer todos. Eu sei que tem o. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes, né? Não sei se é. Até porque eu nunca fiz isso. Olha. Já viram aquele gás lariante? Pronto. Tá vendo? Ela tá chupando esse gás lariante. Se eu não estou muito enganado, o gás lariante é esse daqui, ó. N2O ou é o NO2? Uma coisa assim. É o N2O, né? É. Eu acho que é o gás lariante. Ou é esse daqui ou é esse, mas não sei, mas eu acho que é esse daqui, o gás lariante. É. Gás la... Você é bom, viu? Você é dentista? Brincadeira. Mas o gás lariante é o NO2, ou seja, não chega a ser tóxico, mas ele causa uma constrição, uma contração involuntária dos músculos da face. Aí parece que a pessoa está rindo, mas ela não está rindo, é só o músculo que contraiu de uma forma que parece um sorriso. Estilo coringuinha, né? Mas, né? Por isso que eu digo, nem todos são tóxicos. Alguns são de uso médico. O dentista usa muito dentro dos Estados Unidos. Aqui não, porque o dentista mete só anestesia e pau dentro, né? Já era. Letra B. O ácido nítrico evaporou e se dissolveu na umidade do ar. Não porque reagiu com a substânciazinha aqui, né? A gente acabou de ver hoje que quando você tem uma substância e ela reage com outra, formam outros participantes dessa brincadeira aqui. O NO3, o ácido nítrico, ele é volátil, sim. Faz mal respirar NO3? Obviamente, porque esse vapor vai para a mucosa do seu nariz e vai começar a reagir na mucosa do seu nariz, ou seja, vai causar lesões no seu trato respiratório. Não é legal. É tanto que, para quem vai fazer o S, a questãozinha da OS, quem mexe com ácidos no laboratório, normalmente mexe com esses ácidos nas chamadas capelas. Capela é um quadradinho assim, uma parte reservada, que tem uma largura desse tamanho aqui, uma altura desse tamanho, e tem uma plaquinha, uma portinha de vidro transparente. E tem um respirador de cima, tipo aqueles difusor de cozinha. Na hora que você abre o ácido vai liberar vapores para você não aspirar, é ligado o motor suga esses vapores que são corrosivos e manda para fora do laboratório. Quem estiver lá fora que se lasque. Mas lá para cima, certo? Ninguém cheira isso não. Justamente para evitar que você, quando estiver manipulando, seja intoxicado pelo vapor do ácido. Normalmente são ácidos muito voláteis, HCl, H2S, certo? É tanto que em alguns rótulos tem assim, ácido sulfúrico fumegante. Hoje é fumegante. Está liberando muitos vapores. Só eu erradei a segunda questão da US hoje, viu? Aí para vocês. O ácido nítrico é legal, eu já falei isso até para Nicola. Para você comprar o ácido nítrico no laboratório ou para o laboratório, você precisa de uma cartinha de recomendação de permissão do Exército Brasileiro. Porque ácido nítrico é usado para fazer o quê? Vocês nunca foram para a guerra, não? O que diabo é isso aqui? Chiclete, né? PNT. Trinitrotolueno. Explosivo. Muitos explosivos são à base de ácido nítrico. E para o exército brasileiro não ser repentinamente atacado por um bando de mercenários armados com explosivos, eles restringem a venda de ácido nítrico para pessoas comuns. Não é, macho, numa barricada assim, em vez de jogar um molotov, o maluco joga só um TNT nos peitos
É só para fazer barulho. Só para dizer, não venha não. Né? Então a letra B está descartada, certo? Letra C. A mistura resultou na formação de um forte spray tóxico de N2. N2, se eu não estou enganado, a gente respira, né? Tipo assim, ó. Agora, né? Toda hora. N2 está no ar. É o principal componente do ar que a gente respira. Então não é reativo. N2 é inerte. Letra D. O ácido nítrico reagiu com gás carbônico atmosférico, produzindo uma nuvem amarronzada e tóxica. Ácido nítrico com CO2. Se fosse para virar com CO2, ia formar. Nem sei que ia formar isso daí. Ácido carbônico e NO2? Não sei. Deixa eu ver aqui. Se a gente pensar quantos por cento tem de ácido de gás carbônico na atmosfera? Pouco, né? Alguns 10%, não é isso? Então, não sei. Mas eu não. Mas, é como eu falo sempre, não brigue com a questão. Se você não tem certeza que o gás carbônico reagiu, porque fala gás carbônico atmosférico, e no texto fala que aconteceu o quê? Ó? Adicionou ácido em um depósito contendo outro tipo de material. Ou seja, foi adicionado em um depósito dentro da indústria, e não com CO2 da atmosfera. Tá? Então, não brigue com a questão. Letra E. Os nitratos voláteis gerados na reação são muito tóxicos e insolúveis no vapor d'água, que é o principal constituinte da nuvem produzida. Nitrato é insolúvel em água, é? Se é solúvel em água, ele forma o quê? Porque os nitratos do ácido nítrico, ou os nitratos de uma maneira geral, são óxidos ácidos. Se são óxidos ácidos, reagem com água. A gente já viu isso ontem, certo? Então, por isso que eu acho que o item mais correto aqui da 14 é a letra A. Tranquilo? Dúvidas? Não? Não, né? Vou fazer que nem eu fiz ontem, tá? Vou apagar isso daqui e deixar o espacinho para as questões que vocês vão pedir agora. Beleza? Ainda ser um peixe. Essa música, vocês perceberam que vocês sabem, né? O música O Tempo da Ditadura, né? É uma música com um duplo sentido aí fortíssimo, né? Ou não? Beleza. Pensei que fosse só que fosse maldoso. Quais são as questões, garotinhos e garotinhas? A primeira aí, questão 6. Qual outra questão? 10. 11. E, e vou fazer. E qual a outra? Deixa eu começar com a questão do livrinho. Beleza? Você pediu primeiro, tá bom? Aí depois eu vou para as do módulo, tranquilo? Esse livrinho é aquele livrinho. Hã? É até 7 horas. Mas você não sabe meu talento. Quer dar o melhor de mim sempre. Até para dormir. Sempre durmo de uma maneira. Questão de número 75. Obrigado. Bora lá. Vou ler a questão para vocês e colocar os itens, tá? E aí eu quero que vocês façam ela para mim. Não vou fazer. Eu só vou gritar se estiver certo ou se estiver errado, tá bom? E aí, com a aula de hoje, a gente encerra, mas não encerra o módulo 2, porque ficou faltando a aula de geometria molecular. E se eu tiver saúde, eu vou dar amanhã, beleza? Amanhã a gente vai imprimir o material para vocês, que não foi impresso corretamente no módulo, e entregar para os senhores e para as senhoritas, tá bom?
E aí, uma coisa que eu nunca fiz, eu vou colocar um link no grupo de monitoria da química que eu gostaria que vocês assistissem. Ai, assista mesmo, que vai me ajudar muito. Principalmente se você não tiver a capacidade de imaginar coisas em 3D no 2D, certo? Questão do livrinho. Questão 75 do livrinho da concorrência. Questão 75. Questão que caiu na UES no ano, na vestibular 2016.1. Primeira fase, segunda fase? Primeira fase, né? O fermento é responsável pelo aumento do volume de um bolo, que acontece assim: a temperatura alta faz com que o fermento libere gás carbônico. Então, alguma coisa com o aumento da temperatura libera gás carbônico. Confere que é o CO2. Beleza. Esse gás se expande e faz o bolo crescer. Até aí, Ana Maria Braga, né? Quando adicionado na massa, o fermento sofre uma transformação química a partir da reação entre bicarbonato de sódio e fosfato dihidrogenado de cálcio. Vou botar a reação para vocês. Como é a fórmula do bicarbonato de sódio? Mais o dihidrogenofosfato de cálcio. Dihidrogenofosfato de cálcio. Um sal, um óxido, um ácido, uma base. Claudiane. Bom dia. Isso aqui é um sal, um ácido, uma base, um óxido, valha-me Deus, um sal, né? Cátion e o ânion. Porque se você pensar, ó, como é o ácido fosfórico? Se eu tenho a perda de um hidrogênio, fica como? Menos. Sim, perdi uma partícula positiva, então meu íon está negativo agora. E o cálcio, não tem carga 2 mais? Regra do abraço. Não, só estou explicando bem explicadinho, para não ficar dúvidas. Certo? Por mais que eu sei que vão ficar. Ácido. Ácido. Isso. Aí eu pergunto para vocês: é um sal neutralizado totalmente ou parcialmente? No caso, ainda tem hidrogênios que podem ser neutralizados. Beleza. Eu tenho um sal, que aqui também é o quê? Neutralizado totalmente ou parcialmente? Parcialmente. Ainda tem um hidrogênio que pode ser neutralizado. Ou seja, tem dois sais reagindo entre si. Quando um sal reage com um segundo sal, é formado o quê? E um quarto sal. Tudo tem água, né? Normalmente é formado dois outros sais, tá bom? Mas vamos ver o que está acontecendo aqui na nossa reação. Assinale a opção que representa corretamente os produtos ajustados dessa reação química. A gente sabe que tem que ter quem aqui nessa brincadeira? Aí a gente tem quantos itens com gás carbônicos? Todos. Motherfucker, né? Vou botar os itens para vocês, tá? E tem a CA2, os produtos, tá daqui, certo? CA2, PO4,2, mais 4, Na2, HPO4, mais 8CO2, mais 8H2O. Tranquilo? Letra B. Todos têm os mesmos coeficientes, tá? Então eu vou privar vocês de perderem a atenção com as substâncias.
E ficar olhando para o coeficiente. Vou botar só as substâncias, tá? Não se preocupe com os coeficientes. Ca2, PO4,2, mais NaHPO4, mais CO2, mais água. Ca3, PO4, 1, mais Na2, HPO4, mais CO2, mais água. Opa, letra C, desculpa. E letra D, Ca3, PO4, 2, mais Na2, HPO4, mais CO2, mais H2O. Antônio. E aí, vou deixar vocês olharem e vocês tomarem as conclusões de vocês, se fossem vocês fazendo essa questão no domingo que vem agora, na primeira fase da UES. Um leve surto coletivo. Eu adoro quando as pessoas me mandam mensagem e eu estou em aula. Ah, precisa de sim. É. Mas eu vou esperar ela analisar. Por onde eu começo numa situação desafiadora como essa? Pelo básico. Sempre pelo básico. Adriano, eu não estou conseguindo identificar nem o que é o básico aí. A questão só diz que forma CO2. E todas estão formando CO2. Então, a questão quer que você preste atenção em quê? Nos dois primeiros produtos. Porque os outros é CO2 e água. E está igual em todos. Não tem nenhuma diferença. Então, preste atenção aqui. O que foi que a gente acabou de aprender em reação de dupla troca? Quem é o cátion desse composto aqui? Quem é o cátion desse composto? Então é como se a minha molécula, as minhas moléculas fossem assim, ó. Na mais e HCO3 menos, o cátion e o ânion, certo? E aqui você tivesse assim, ó. Ca2 mais e esse H2 fucking PO4 menos. Cátion e ânion. Beleza? A ideia lógica é que esse sódio se desassocie desse ânion e vá para qual ânion? Para esse. E o cálcio se associe com esse ânion. Obviamente que esse ânion pode fazer o quê? Mudar, pode liberar o hidrogênio e por aí vai. É um devagarzinho. Ai, que emoção. Seguinte. Na primeira situação, o cálcio está com quem? PO4. Na letra B também, na letra C também. Continuou, não desassociou. O Na está com PO4, PO4, PO4. Ou seja, esse íon aqui está desaparecendo. Certo? Ele vai virar quem? Esse HCO3 vai virar H2CO3. Adriano, como é que tu sabe? Sempre que tiver reação envolvendo bicarbonato, esse bicarbonato reage para formar ácido carbônico. Por quê? Porque esse ácido carbônico se quebra formando água e... Tranquilo? Tranquilo. Então a gente sabe que tanto o sódio quanto o cálcio vão se associar com quem? Com H2PO4. Parte do ácido fosfórico, não é isso? De boa. Aí o que a gente precisa saber nessa reação aqui? Qual a carga de todo mundo e ver se está batendo. Quanto é a carga do cálcio aqui? Mais 2.
Quanto é a carga do fosfato? O fosfato não vem do ácido fosfórico? H3PO4. Então, o fosfato tem carga porque é do íon dos hidrogênios. Se eu faço a regra do abraço, o menos 3 tem que estar onde? O 3, no caso, tem que estar aqui. E o 2 tem que estar aqui. Por que essa questão está errada? Porque não é Ca2, é Ca3. Que nem quem? Aqui ou aqui. Então, a gente já cancela o item A, já cancela o item B. Eu vou chegar lá. Só que o 2 do cálcio foi para onde? Como índice do PO4. E na letra C, o PO4 está como? 1. Então, só pode ser o item D. Beleza? Parece uma coisa que minha nossa mamãezinha, mas respira e vê o que a questão está te dando. Não enlouquece, não briga com a questão. Vai pelo básico. O básico é quem? Os meus cátions têm que trocar de posição. Não trocaram? Então os cátions estão junto com um participante aqui. Aqui é que você vê a carga do cátion e do ânion e vê se está certo isso daqui, a regra do abraço. A gente percebeu que nos 3 primeiros a regra estava errada. É uma questão que parece uma coisa do outro mundo, mas só quer saber se vocês conseguem formar um sal através de quem? Da regra do abraço. Certo? E a primeira fase difícil? Não é difícil. É só atenção. Beleza? Quem vai fazer o S no domingo, cuidado só com a carapuça da questão. Porque ela vai te dar um primeiro impacto que, meu Deus, eu não sei o que é isso daqui. Se a gente não tiver estudado, ok. A gente estudou, respira e lembra das coisas básicas de cada assunto. Você vai sair com o básico. Beleza? Não se apavora pelo jeito da questão. Dificilmente a gente veria uma reação dessa num módulo, num livro ou numa aula. Só quando a gente tiver uma questão bem específica. Mas só para ver o quê? Isso daqui. Aí vamos olhar aqui, ó. Por que, que o Na2H4 está certo? H3PO4, quando perde 2 hidrogênios, fica como? HPO4, 2 menos. E o Na não é Na mais? 1 vem para a base do HPO4 e o 2 vem para a base do sódio. Fosfato monoácido de sódio. Beleza? Só regra do abraço. Respirar. É, isso. Normalmente você vê o quê? Formou ácido carbônico. Tem questão que já decompõe isso daqui nesses dois. Tem questão que deixa ainda aqui. Subentendido. Mas sempre o ácido carbônico, quando é formado, vira água e CO2. Aí cai naquele caso. CO2 é um gás. A reação acontece. Se você olhar por aqui, ácido carbônico. É um ácido fraco. Baixo, de ionização. A reação também acontece. Mas é a mesma coisa. Certo? HCO3 vindo vira H2CO3, porque nessa reação aqui a gente vai ter a perda de um desses hidrogênios. No caso, como são 2 íons, fosfato como é? Fosfato de ácido, eu tenho um hidrogênio saindo para cada um desses grupos. São 2 grupos, eu perco 2. Vem um para cá, forma ácido carbônico, e vai vir outro para cá para formar outro ácido carbônico, porque vai estar na proporção da reação. E aí vai sobrar espaço para o sódio mais. No caso, quantos sódios? 2 sódios. Por isso que fica aqui, ó, Na2. Beleza? Tranquilo? Foi bonita essa daí, viu, Antônio? Me senti desafiado. Mas a UES tem dessas. Normalmente, essa questão é 2016, né? Já eram 8 questões na primeira fase, deram 6. Normalmente, vocês vão perceber se a gente vai fazer a prova no domingo. Quando a gente tinha um vestibular da UES com 6 questões, normalmente, para o elaborador ou para a elaboradora da prova, é um demérito, quando muitos alunos fecham sua prova, quando muitos alunos acertam as 6 questões, antigamente, né? E aí o que eles faziam? Quando a gente acertava muitas das 6 questões de muitas disciplinas, falava que a prova era fácil. E aí criou-se uma lenda urbana, uma cultura uesiana,
de que pelo menos uma questão tinha que ser muito difícil do cara fazer. Então, ou era uma questão muito longa, ou era uma questão que perguntava uma coisa muito específica, que era muito difícil da pessoa saber. Isso tanto para a primeira fase quanto para a segunda. Na primeira fase só vinha uma, mais ou menos. Hoje, como são 8 questões, normalmente vem 2. Então, se você se pegar na primeira fase da UES, na prova de Química em especial, porque eu estou falando da minha prova, se você tiver com muita dúvida em 2 questões, são as 2 questões específicas que eles colocam para você não fechar a prova. Você só vai fechar se você estiver muito bem preparado ou se você chutar muito bem chutado, certo? Para você ter uma ideia, no meu vestibular, na prova de biologia da segunda fase, eu já falei para vocês, eu era muito bom em biologia, eu era razoável em química. Na minha prova de biologia do ano passado, ó, no meu vestibular, caiu uma questão perguntando o nome de um osso que faz uma certa função no ouvido do sapo. Eu fiquei no ouvido do sapo, ó. Não sei nem do ouvido do ser humano, quem dirá do sapo. Só que eu tinha feito uma prova de biologia muito, 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 muito consciente. Eu era muito bom em biologia. E aí eu pensei, mano, já marquei muita letra A, muita letra B, C e D. Eu marquei D, não, marquei D. Eu acertei, chutando. A galera da banca sabia que foi chutando? Não, não sabe. Mas foi chutando. Eu não tenho vergonha de falar que foi chutando, porque eu não sabia, bicho. A gente não estuda o ouvido de anfíbio. Você estuda o anfíbio como um todo, mas você não estuda o ouvido. É ralado. Mas aí, cidadão é ruim, ele acerta. Aí o pessoal, aí sempre aquela questão que o pessoal já sai da prova cantando. Sim, essa questão aqui, tu marcou o quê? Marcou o quê? Ano passado, falando retrasado, tem uma questão do vapor de água do pulmão do ser humano, né? A gente até ficou conversando sobre essa viagem aí. Tipo, algo muito, muito, muito específico. Aí você fica, mano, é verdadeiro ou é falso essa porcaria aqui? Porque é muito específico. Então, cuidado com as malandragens do senhor Gilberto Telmo, o professor que elabora parte da prova de química de vocês lá da UES. Eu cito nomes mesmo, não estou nem não. O processo pode vir. É o que faz mesmo. Questão de número 6. Temos quantos minutos? 2, né? Vou entrar. Brincadeira. Brincadeira. É porque essa questão realmente foi muito boa. Obrigado, viu, Antônio? Muito boa. Vamos lá, questão 6, ó. Ao despejar água oxigenada em um pedaço de fígado bovino, como é água oxigenada? É o peróxido de hidrogênio, H2O2. Lembra que eu falei ontem? Todos os peróxidos são materiais muito oxidantes. Peróxido normalmente quer se decompor para formar quem? O2, certo? Perfeito. Menos um. Menos um. Isso. Beleza? Normalmente o peróxido se decompõe formando água e oxigênio. No caso, o peróxido de hidrogênio. Na presença de qual enzima? Aí, biologia. A catalase. É assim, né? Com Z, né? Tá vendo? Tá sepaquinho que não foi para português, né? Paciência. Catalase. A catalase presente no fígado vai decompor o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, por isso que fica borbulhando. Quando você cai no chão, né? Aí fica aquele raladão, botar oxigenada, fica borbulhando, não fica? Porque no seu sangue também tem a catalase, né? E aí ela vai decompor essa água oxigenada. Bora lá. Para acabar. Ocorre a mesma reação que você observa quando ela é colocada em um ferimento recente. Olha, parece até que eu já fiz essa questão, meu Deus. A espuma que se forma é devido à produção de gás e oxigênio. Uau! Esse gás é produzido como produto da composição do peróxido de hidrogênio e da água oxigenada. Beleza. O texto se refere a um tipo de reação química que ocorre com reagente cujas moléculas são classadas como substâncias compostas. Essa reação é de síntese, decomposição, dupla troca, simples troca, total ou parcial. Porque a gente tem uma substância composta no produto, né? Perfeito. Uma reação que também pode receber a mesma classificação é a que está representada na equação química. Qual dessas é a decomposição, pessoal? É de dado. Nitreto de sódio se decompondo por algum fenômeno aqui em gás nitrogênio e sódio metálico. Tranquilo? Amanhã a gente continua, até para ser justo com vocês, tá certo? Um beijo.
Obrigado pela presença. A 10, fácil.